eu não mudei muito, eu acho que na verdade eu me aprofundei mais nessa área que é de educação com jogos. Enquanto que antes eu ainda estava tentando me definir, eu falava que era biólogo, educador, que eu falava também que eu era consultor de RH, né? E cada vez mais eu estou percebendo que não é bem isso. Que na verdade é porque eu sou aquele cara que fornece experiências vivenciais para os consultores. Como eu sempre falo que eu faço tudo em modo de design, eu vou fazendo enquanto a coisa está acontecendo, com as oportunidades que aparecem, eu vou indo atrás. Aquela história da criatura que toma conta do criador, né? Então é meio isso. Eu acho que existe uma questão muito forte do lúdico e da educação que se encontra, que é o tal do recorte. A gente entende que para poder ter uma boa educação, a gente precisa separar coisas, ser um pouco analítico, botar em uma certa caixinha, que a gente chama de framework, para poder trabalhar aquele assunto e trazer aquela lente da pessoa que está aprendendo alguma coisa para aquilo, para que ela possa entender melhor com a profundidade que a gente necessita. Para poder fazer isso, é importante que você tenha essa delimitação do seu assunto e tire de lado aquelas coisas que talvez sejam ruídos. Então, quando você tem uma situação de aprendizado, você começa a falar, por exemplo, sobre empatia. No nosso dia a dia, a gente tem várias situações onde a empatia é interessante, mas isso fica muito diluído pela quantidade de ruídos, pela complexidade do momento, pela quantidade de coisas que estão acontecendo. Quando eu tenho um jogo sobre isso, aí eu começo a tirar essas variáveis e eu consigo entender melhor aquilo que acontece. Então, por exemplo, quando eu perco um jogo porque eu não fui empático o suficiente, isso fica muito mais claro numa situação real, onde eu não sou empático. Eu posso falar que isso aconteceu porque a outra pessoa não estava conectada, eu posso falar que eu não tinha tempo para fazer aquilo e que eu tinha várias variáveis que estavam interferindo nisso. Quando eu estou no jogo, o objetivo é esse, a ideia era essa, então eu não fui empático o suficiente, isso fica claro. Então eu consigo relacionar muito bem uma coisa com a outra e aí eu consigo ter a percepção de que eu não estou sendo empático o suficiente e porque está tão claro, eu consigo me sensibilizar em relação a isso e muitas vezes a gente faz uma segunda rodada e uma vez que dada a consciência para ele, agora você vai ter a chance de experimentar ser empático e poder comparar com a forma anterior. E aí ele consegue, isolando essas variáveis, olha que interessante, você tem uma que é exatamente a mesma situação do que a outra, só que a única diferença é que nessa você está sendo mais empático. E aí eu consigo comparar a segunda situação com a primeira, poxa, olha como eu tive resultados melhores porque eu fui empático. E aí eu consigo, a partir daí, não só me sensibilizar, mas experimentar a minha nova forma de agir e perceber que isso dá resultados interessantes. Quando você tem o efeito Dunning-Kruger, é muito difícil perceber que eu não estou sendo empático. Agora, quando eu vou e vivencio, puxa, eu perdi porque eu não fui empático, ou então eu fui mal porque eu não fui empático, eu consigo trazer essa percepção de um modo, opa, tem alguma coisa errada. Quando você tem uma experiência que é emocional, ela fica como uma âncora para que você possa voltar depois em vários momentos da sua vida para te lembrar, olha, lembra disso. A emoção, ela é como se fosse um LED na nossa cabeça falando, presta atenção nisso, que isso é importante. Então, a partir do momento que a gente tem essa experiência emocional, que normalmente é o lúdico que vai trazer para a gente, vai fazer com que você se lembre com muito mais facilidade disso, né? Então ele vira uma âncora para que a gente possa ter um autodesenvolvimento posterior. Brincar é se preparar para o inesperado, né? Então, na verdade, o brincar ele está lá como uma forma de gerar repertórios. A gente tem certas situações que elas são absolutamente recompensadas pelo prazer, porque a gente precisa treinar aquilo. E aí aquela coisa em si ela tem que ser prazerosa para que a gente possa treinar aquilo o suficiente. Então, o prazer é a forma que a evolução trouxe para poder fazer com que você faça aquilo que é necessário. Se a gente estivesse hackeando o nosso aprendizado, né? Entender o que realmente faz com que a gente se sinta compelido a aprender coisas, né? Atrás do jogo ninguém se esconde, né? Porque no final das contas é isso. Se você se entrega realmente para esse círculo mágico, você começa a entender que você pode qualquer coisa lá dentro e principalmente você se conecta para uma infância onde você não tinha muito limites dessas coisas, dessas barreiras sociais que a gente tem hoje, né? Então a gente faz tudo aquilo que a gente era permitido na época e aí que a gente se trai. E se trai de uma maneira legal, porque na verdade você se deixa ver como você realmente é. Ao fazer isso, você se torna consciente de coisas que talvez não tivessem tão conscientes, né? E quando você tem isso, você se dá a oportunidade de poder se sensibilizar com isso e talvez corrigir algumas coisas que você não acha que sejam tão legais. O jogo é uma forma, a brincadeira, na verdade, né? O play
É a forma que as crianças têm de lidar com a tensão entre aquilo que elas são e aquilo que não é possível. Então, se eu não consigo ser médico, eu vou brincar de ser médico, porque afinal eu não sou adulto, mas eu vou brincar de ser médico. Então, como eles fazem isso, eles aliviam aquela tensão de eu não posso ser, mas eu tenho esse mundo de fantasia onde nesse momento eu posso ser aquela coisa. A brincadeira traz a gente para o presente. Brincar muitas vezes é um processo meditativo, é um processo onde eu realmente vou me conectar com aquilo que eu estou fazendo naquele momento, eu não estou pensando no depois, não estou pensando no antes, e é por isso que tem esse sentido de escape. E eu acho que isso só mostra o quanto é um recorte, o quanto realmente eu me isolo naquele momento de tudo, tanto em variáveis, em costumes, em coisas que estão acontecendo, como em tempo também. E aí eu acho que isso adiciona uma nova dimensão a esse recorte que eu já tinha como ideia, mas que enriqueceu mais ainda. Foi muito legal, né?